Como escolher ações para investir? Então, tem dois tipos de análise na literatura, a técnica e a fundamentalista. A técnica, ela se baseia em gráficos, e o objetivo dela é você comprar na baixa e vender na alta, ou alguma outra forma de operação que lhe proporcione lucro no curto prazo, tá? Então você faz isso rapidamente analisando gráficos e às vezes é no mesmo dia, que a gente chama de day trade ou troca diária, que é você fazer essas operações pequenas aí no curto prazo. Pequenas em termos temporais, tá? Geralmente quem faz isso, um chamado trader profissional, opera com uma quantia grande de valor e tenta um lucro aí de curto prazo. E a análise fundamentalista, que aqui você não vai olhar tanto para os gráficos de curto prazo, mas sim para os relatórios financeiros das empresas e também para os cenários macroeconômicos e tentar ali ver se ela tem valor, se ela é uma boa empresa e você vai investir nela com base nos chamados fundamentos financeiros. Tá? Essa análise fundamentalista ela é muito mais conceituada na literatura e também na prática. Os grandes investidores, aqueles que realmente são bilionários, enfim, que tiveram sucessos no longo prazo, eles seguem análises fundamentalistas, tá? Embora tenham alguns que seguem análise técnica, mas assim, geralmente é alguém que fez muita fortuna com análise fundamentalista e resolve brincar ali um pouco com análise técnica em algum momento, tá? Com parte da sua fortuna, se perder tudo bem, se ganhar melhor ainda. Então, claro que a mais indicada sempre é a análise fundamentalista. Eu nem sou gabaritado para falar para você da análise técnica, porque realmente eu não sigo. Eu acho que, e já é meio comprovado, que a maioria das pessoas que tentam seguir a análise técnica acabam perdendo dinheiro na bolsa. Então, minha recomendação é para você estudar análise fundamentalista e meio que esquecer da técnica, tá? Vamos jogar um monte de propaganda para você investir de forma técnica, mas isso, no meu ponto de vista, é balela. Agora, olha só. Tipos de ações. Já que a gente decidiu pela análise fundamentalista, a gente tem que entender que existem diferentes tipos de ações. Né? Em aula anterior, vou colocar o link aqui no canal, a gente falou que investir em ações é mais arriscado do que na renda fixa, por exemplo. Mas, entre as próprias ações, existem diferentes níveis de riscos. Então, tem aquelas ações de dividendos, que distribuem boa parte do lucro aos acionistas. Exemplo, o banco e as elétricas. E aqui está a seta do risco, aqui é o menor risco que você tem. Esse tipo de empresa, por que ele é menos arriscado? Vocês concordam que toda ação ela pode cair. Então, se ela, antes de cair, ela distribui o risco, parte do lucro para você, ela meio que já antecipa um ganho, antes que você possa vir a ter uma perda, tá? Então, por isso que elas são menos arriscadas. E a própria natureza da empresa também. São empresas que geralmente são lucrativas, mas não tem muito para onde ela crescer. Então, como sobra ali lucro, ela não faz muito sentido ela reinvestir nela mesma, ela acaba distribuindo para os seus acionistas. Crescimento já é o contrário, empresas que reinvestem a maior parte do seu lucro. Exemplo, no setor de tecnologia. Como é um setor que demanda muito investimento, meio que não faz muito sentido para ela pegar parte do lucro e distribuir. É melhor ela pegar todo o lucro e reinvestir nela mesma para ela crescer, e aí quando tiver ali uma base forte de clientes, começar a meio que migrar para uma empresa de dividendos. Na verdade, esse seria o caminho adequado. Né? Toda empresa pequena ela começa como uma empresa de crescimento e conforme ela cresce, a ideia é que em algum momento ela se torne empresa de dividendos. E aí, um exemplo clássico disso aqui é a Amazon. A Amazon passou vários anos sem distribuir dividendos. E ela sempre pegava ali o que ela lucrava e reinvestia nela mesmo. Tem também ali, muitas vezes, essas empresas são financiadas, mas a gente aqui em alavancadas, tá? E aí, esse tipo de empresa, ele é mais arriscado que dividendos. Mas aqui eu estou falando de empresas que têm lucro, pegam esse lucro e reinvestem nela mesma. Empresa alavancada é como se fosse um tipo de empresa de crescimento, porque ela não distribui dividendos, só que não é que ela tenha lucro, ela contrai uma dívida, mesmo que momentaneamente as operações dela não deem lucro,
ela pode estar ali ao mesmo tempo que está aumentando os custos, está aumentando as receitas e em algum momento ela tem receita suficiente, consegue ter um ganho de escala, reduzindo os custos e passar a ter lucro, mas ela vai passar um bom tempo sendo financiada. Aqui sim seria mais o caso da Amazon durante muito tempo. E aqui no Brasil a gente tem empresas como a Cogna e o Nubank. Vocês já devem ter ouvido falar que o Nubank nunca deu lucro. Isso de fato é verdade. Você tem investidores aí que estão sempre financiando o banco, ou seja, estão alavancando. Esse termo alavancar significa obter um financiamento, mas o banco ele tem um planejamento para aumentar suas receitas e em algum momento da sua vida, pelo menos é o que se espera, ele passe a dar lucro, tá? Agora ele pode ter um aumento ali das suas ações, mesmo que o lucro não cresça, porque ele pode estar aumentando a base de clientes, a receita. Então é comum que essas empresas elas valorizem, mesmo que não tenha um aumento efetivo do chamado lucro líquido na contabilidade, mas sim de outros indicadores financeiros, tá? Mas aqui são mais arriscados, porque o plano dela pode dar errado, e aí ela vai ficar só com a dívida, tá? Então, por isso que aqui está aumentando o risco. E, por fim, temos o que o mercado chama de micos, tá? Que não são empresas que se endividam de forma planejada. Pelo contrário, o endividamento delas vem da falta de planejamento ou da operacionalização ruim. Foi feito um plano, não deu certo, a empresa ficou em situação financeira ruim ou ainda em recuperação judicial, ou seja, está muito próximo da falência. O exemplo é a Oi. A Oi teve vários problemas aí na chamada governança corporativa, vários problemas de gestão, e hoje ela está listada na Bolsa de Valores, mas ela está em recuperação judicial. Ele tinha saído, depois voltou, nunca mais acompanhei, mas sei que é uma empresa que é dessa forma. O que é que acontece? Tá? Esse tipo de empresa, todo mundo sabe que está nessa situação financeira ruim e que está muito perto da falência. Então, logo, o mercado ele sempre antecipa, o mercado financeiro sempre antecipa. Então, ele tenta antecipar, na verdade, né? As ações caem bastante da Oi. E essa queda brusca, por exemplo, de qualquer ação que chegar nesse estado de recuperação judicial, faz com que ela possa estar, entre aspas, barata. Porque a empresa, geralmente, ela faz um plano para tentar sair dessa situação. E se ela conseguir, é o que a gente chama no mercado de turnaround, que a empresa consegue reverter a situação financeira. Parece que a Oi tinha conseguido, mas depois voltou, não sei. Se ela conseguir, as ações vão valorizar. E vão valorizar de tal forma que vai ser maior, por exemplo, do que uma possível valorização dessas outras aqui. Mas as chances desse turnaround dar errado são altas. Então pode ser que você realmente perca dinheiro. Mas se ele der certo, você vai ganhar. É o que mais se assemelha a uma aposta. O pessoal gosta de falar que a bolsa de valores é aposta. Não é. Tá? É você tomar riscos calculados. Você pode ter um pouco de mico nessa carteira? Pode, mas você tem que ter ciência de que é muito arriscado. Você ter um pouco, ok. Mas assim, o que a literatura mostra é que, de fato, não vale a pena os riscos desse tipo de empresa aqui. Você pega obras como ali o Investidor Inteligente do Benjamin Graham, ele sempre recomenda a investir em empresa que dá lucro. E seja crescimento de dividendos, e grandes investidores brasileiros como o Luiz Bassi Filho têm preferência por dividendos, tá? Então, no geral, evitar riscos é meio que mais importante do que buscar lucro. Tá? O risco, o livro Investidor Inteligente, ele fala isso, o risco é mais importante do que o lucro. Primeiro a gente pensa em risco e depois em lucro. Tá, mas beleza, então são esses os tipos de ações. Por que tem que falar isso? Porque muitas vezes o pessoal fala por aí, qual é a melhor ação do momento? Qual a melhor ação para investir? O pessoal vem. E na verdade não existe melhor ação para investir. Existe a ação mais adequada com o seu perfil. Embora a literatura e os grandes investidores tenham preferência por essas, tem diversos exemplos de pessoas que realmente fizeram dinheiro investido aqui nesse tipo de ação. Tá? E até grandes investidores investem. Por exemplo, o Barça ele tem investido na IRB, que a gente pode dizer que está numa situação próxima de um mico, embora eu também não acho que seja um mico propriamente dito, mas ele tem investido. Então, mas claro que não é todo o patrimônio dele, porque ele acaba diversificando o risco. Tá? Então, não existe a melhor ação, existe aquela que está mais adequada ao seu perfil de risco. Então, é preciso estudar muito para ter bons resultados. A gente já viu aqui que a gente falou várias coisas aqui. Então, tem bastante coisa no mercado de ações. Já começa a achar dificultoso estudar tudo isso. E a resposta ela é surpreendente, porque não é preciso. Tá? Porque você pode ter vários
perfis de risco. Se você tem um perfil de risco menos arrojado, esse tipo de empresa, por exemplo, de dividendos, são empresas relativamente seguras, então você não precisa mais do que risco para investir, tá? Um Banco do Brasil, o Itaú, que já está aí mais de 100 anos, é uma empresa que distribui dividendos. Você pode estar investindo nela um pouco do seu patrimônio todo mês. Então, o próprio investidor inteligente, nesse livro, ele fala que existem dois tipos de investidores. O investidor ativo, que ele analisa vários indicadores contábeis, financeiros, para várias ações. Então, ele estuda bastante ali as ações. Ele perde muito tempo estudando, ele fica com ansiedade. E tem o investidor passivo. O investidor passivo, ele analisa somente o básico, dedica mais tempo ao seu trabalho, no caso, como ele se dedica mais ao trabalho, ele acaba obtendo melhores salários, por exemplo, e tendo, consequentemente, mais dinheiro para poupar. Ele fica mais tranquilo e ainda tem melhores resultados financeiros. Porque uma coisa é você ter melhores resultados porque você investe mais, outra coisa é você ter melhores resultados proporcionalmente. Então, mesmo se a gente analisasse o retorno proporcional dos dois, digamos que esse aqui tende a investir mais, porque se dedicou mais à sua carreira, né? Esse aqui tem retornos proporcionais melhores ainda. Isso que diz lá o Benjamin Graham. Por quê? Porque então esse cara que estuda tanto, ele fica ele perde para esse outro aqui. Ele tem resultados financeiros piores. Porque assim, justamente isso aqui, ó, ansiedade. Quando você tem muita opção, você acaba ficando com mais dúvidas do que certeza. Então, é melhor ser um investidor passivo, tá? Ou seja, claro, você tem que estudar, mas não é tudo isso. Você não precisa ser um expert em contabilidade, em finanças e ficar vários dias perdendo tempo analisando o relatório de empresa. Tá? Você precisa de uma coisa bem básica, e isso que eu vou falar agora. Quais são os indicadores básicos? Você vai olhar para os lucros e dividendos da empresa, para a dívida líquida dela e para o preço. É só isso, professor. Eu posso dizer que, de certa forma, é só isso. A gente poderia incluir aqui algumas coisas, como governança corporativa, outros indicadores como é que é essa dívida, se ela é de curto ou longo prazo. Tem várias coisas que a gente poderia incluir aqui. Mas, assim, todas essas coisas que a gente poderia incluir aqui tem um pressuposto básico. Como você não está estudando tudo, o que é que você faz? Você nunca investe tudo numa só ação, você diversifica bastante. Então, se alguma de outras coisas que não estão aqui fizer com que a empresa piore, por exemplo, a governança corporativa, ela não vai estar em nenhum desses indicadores aqui. Como foi o caso da IRB, né? Até antes de se descobrir um problema de governança corporativa, ela estava com esses indicadores bons. Se essa empresa que teve esse problema por você não estudar tudo, as ações delas caírem, ela não vai ser um problema grande se representar pouco do seu patrimônio, um percentual pequeno do seu patrimônio, porque outras empresas vão compensar, entendeu? O que faz com que esse investidor aqui ganhe é justamente a diversificação que ele faz com a sua carteira, tá? Ele acaba diminuindo os riscos, não estudando a fundo o investimento, mas sim investindo pouco naquela ação e investindo pouco em um grande número de ações que cumpram esses indicadores básicos. Então, olha só, eu peguei aqui do site chamado Fundamentos, está aqui o link, dados da empresa Sanepar. Vou colocar aqui a empresa que eu dizer que código dela de negociação é SAPR3 ou SAPR4, que é a empresa de saneamento do Paraná. Tem também isso, né? Porque 3 e 4 são ações ordinárias e preferenciais. Tem uma diferença entre elas, tem uma discussão se uma é melhor do que a outra, mas assim, nem isso eu acho que precisa de fato você... É fácil entender, mas não precisa de fato você estar afins. Compre, por exemplo, sempre a ordinária, se você quer minimizar risco, tá? Porque sempre a ordinária ela vai ser a ação que vai ser do controlador e, portanto, tende a ter menos problemas de governança, tá? Tende a ser menos arriscada. Aí, olha só, lucro. O que a gente busca em lucro? Lucro com tendência de crescimento, como vocês veem claramente aqui, tá? Não pode ser um lucro que ele esteja estabilizado. Ela tem que ter lucro sempre, e essa empresa já está ali há mais de 10 anos tendo lucros constantes,
e com tendência de crescimento, no caso da Sanepar. E os dividendos são proventos. Na verdade, proventos incluem juros sobre capital próprio, bonificações, e dividendos são tipos de proventos. E aí você vê que a empresa também distribui proventos, e ela está distribuindo com uma tendência mais leve de crescimento também. Tá? Isso passando por ali momento de crise, aqui depois Covid, a empresa lá do Paraná teve um problema de estiagem, por isso que esses lucros caíram um pouco aqui. É normal que eles ficam nesse sobe e desce por problemas de ordem diversas, tá? Mas a tendência geral é de crescimento dos lucros. Então isso aqui já é um bom indicador, isso aqui é o lucro líquido, tá? Porque tem vários tipos de lucros, mas já é um bom indicador que a empresa é boa. Na verdade, um dos principais indicadores se tratando de empresa de dividendos. Na verdade, o principal, posso dizer assim. Aí também você tem que olhar o grau de endividamento, porque esse lucro pode estar vindo de uma dívida que a empresa está contraindo, ele pode estar sendo enganoso. Aí, lá no próprio Fundamentos, tem algumas informações básicas aqui, né? E aqui a gente vai olhar, tem ativo, tem disponibilidade, ativo circulante, que é de curto prazo. A gente vai olhar basicamente aqui para a dívida líquida. Dívida líquida está bem aqui, que é a dívida bruta menos a disponibilidade, ou seja, dívida bruta, que está bem aqui, diminuído pela disponibilidade, que está aqui. Então, como é 5.600 menos 1 milhão, né, aqui, acho que é 1 bilhão, né, 5,6 bilhões menos 1,1 bilhão, dá uma dívida bruta aí, líquida de 4,4 bilhões. Será que é alto? Eu tenho que comparar com outros indicadores. Por exemplo, 4,4 bilhões. Quanto é que a empresa tem de patrimônio? 9,1 bilhões. Ou seja, a dívida é menos da metade do patrimônio. Quer dizer que a saúde financeira está relativamente boa por esse indicador. Tá? É claro que para a empresa jurídica ter dívida é interessante, porque ela pode pegar o juros da dívida e diminuir do imposto sobre o lucro. Tá? Então, diferente da pessoa física, geralmente ter dívida não é bom negócio. Para a pessoa jurídica é bom negócio ter um certo nível de dívida. O que não se pode é ter muita dívida. Imagina se ela tem 4,4 bilhões de dívida e o patrimônio dela é 3 bilhões. Aí, pô, tem mais dívida do que patrimônio, isso é ruim. Mas tem mais do que o dobro aqui de patrimônio. A gente pode olhar outros indicadores aqui, ó, receita. Receita não, o lucro líquido dela é de 1,3 bilhões. Ou seja, a gente pode dizer que em quantos anos ela poderia pagar somente com o lucro líquido essa dívida? Em menos de 4 anos ela conseguiria pagar essa dívida. Tá? Menos de 4 anos, o que é relativamente pouco, porque essa dívida ela pode rolar, tá? Enfim, então não está preocupado isso só com lucro líquido, sem vender nem nada do patrimônio, que ela pode vender ativo para pagar a dívida. Então, eu expliquei vários termos contábeis, mas basicamente você vai comparar a dívida líquida com o patrimônio, tá? E ali o lucro líquido, tá? E aí você vê se, por exemplo, a dívida líquida for muito acima do patrimônio, aí é um problema, tá? É claro que dá para fazer uma análise bem mais densa em cima disso, mas você fazer essa análise básica já é suficiente. Lembrando sempre que você não vai investir todo o seu dinheiro nessa empresa, somente parte dele. Preço a cotação. Aqui é uma grande discussão na literatura se preço da ação importa, afinal de contas, se o preço que você compra uma ação importa. E assim, a resposta é bem simples. Importa se você fizer um grande investimento. Se você fizer um único aporte, eu quero investir na Sanepar, esse é o gráfico da cotação dela, tá? Variação do preço dela na bolsa. Se eu comprei Sanepar bem aqui, início de 2016, hoje eu estou tendo lucro, eu só fiz um aporte grande aqui. Eu tinha, sei lá, 1 milhão de reais que eu recebi de herança e resolvi aplicar tudo nessa empresa. E aí eu estou tendo lucro. Mas se eu ganhei assim, 1 milhão de reais aqui, no início de 2019, antes da pandemia, e apliquei tudo na Sanepar, eu estou perdendo bastante. Então, nessa situação de você fazer um único aporte grande, o preço que você compra a ação, ele é relevante. Se você está ganhando ou está perdendo. Mesmo que a empresa seja boa aqui, os fundamentos dela são todos bons, o preço que você compra ela influencia no seu resultado. Agora, se você faz vários aportes pequenos, como é o caso da maioria das pessoas, que são ali pessoas que têm o seu salário e poupam parte dele todo mês para investir, aí, sinceramente, vai ser irrelevante, porque olha só,
Imagina que desde 2016 você está investindo nessa empresa. E aí você vai comprar aqui na baixa, aqui na alta momentânea, aqui na baixa, na alta, na baixa. Pode até comprar aqui na alta, mas depois comprar na baixa aqui, na alta aqui, na baixa aqui. Ou seja, você vai ficar alternando e meio que o preço médio, ele vai ali... Se a tendência da ação for de crescimento, como essa aqui, o teu preço médio ele vai ser abaixo do preço atual. Ou seja, você vai estar lucrando. Tá? Aí não vai fazer diferença, porque mesmo que você invista aqui em algum momento de alta, vai ser muito pouco em relação ao seu total de investimento. Vai ser apenas um mês que você comprou a ação cara. No outro mês você comprou mais barato e compensou. E como a ação está crescendo, no geral o seu resultado está sendo positivo. Tá? Então, para pequenos investidores, porque assim, o pessoal, às vezes, esse negócio de tentar acertar ali o preço baixo da ação é muito complicado. O pessoal bate cabeça com isso. Por exemplo, aqui quando a gente está vendo o passado, é fácil dizer que é uma baixa, mas quando você estava lá no momento, ninguém sabia se isso aqui podia cair mais. Por exemplo, aqui, antes dessa outra queda. Poderia cair mais. Aí o cara, tá baixo, eu vou comprar. E a ação cai. Mais ainda do que ele comprou. Ou então aqui, ninguém sabe se está cara, eu vou vender aqui, mas ela poderia subir mais. Vamos aqui, por exemplo, já tinha subido bastante, subiu mais ainda. Então, tentar acertar a mínima e a máxima é uma loucura que o pessoal tenta fazer aí na bolsa. Isso não existe. Tá? O pessoal do grafista tenta acertar esse tipo de coisa, da análise técnica, mas principalmente para o pequeno investidor, o melhor a se fazer mesmo é não perder tempo com preço de ação. Todo mês você investe algo que sobrou no mês ali, eu invisto e compro a ação da Sanepar. Não olho quanto está o preço dela. Tá? Agora tem exceção. Tá? E assim, por incrível que pareça, eu meio que me enquadro nessa exceção. Porque encontrar o que a gente chama de preço justo é interessante para quem trabalha na área ou empreende. Tá? Se for esse caso, eu trabalho na área contábil, eu sou professor, por exemplo, de administração, ou eu quero empreender. Por exemplo, a Sanepar aqui está cotada em torno de R$4. O meu preço justo para ela, eu fiz uns cálculos contábeis, preço justo é que seria o preço que ela deveria valer, tá? Então, é R$6, significa que o preço justo dela é 6, mas ela está com uma cotação de 4, ela está barata. Se o preço justo é 6 e ela está na cotação de 8, ela está cara. Então, eu vou comprar ações que estão baratas. São ações que seguem todos esses fundamentos aqui, mas, além disso, estão baratas. Tá? Mas, eu já expliquei que isso não é adequado você bater cabeça com preço justo quando não for nenhuma dessas situações. Porque, para você definir um preço justo, precisa de técnicas contábeis, precisa ficar acompanhando periodicamente os indicadores. E, mesmo assim, não tem consenso entre os especialistas sobre como encontrar o preço justo da ação. Não tem, porque se tivesse, já estaria, esse aqui, todo mundo que vai seguir isso aqui vai ganhar dinheiro. Não tem. Você tem grandes nomes do mercado financeiro que discordam sobre ali, o preço justo de uma ação. Você tem vários casos de investidores que tinham certeza que aquela ação estava barata e no final se deram mal. Então, não é uma coisa assim, não é uma ciência exata. Porque a gente está tentando prever o futuro. Geralmente esses preços são baseados no futuro. O que a gente tem são dados do passado, mas não significa que o passado vai ser repetido no futuro. Na maioria das vezes, não. Por isso que as premissas de preços justos, elas costumam falhar. É mais comum ela falhar do que dar certo. Agora, assim, eu uso o preço justo, porque a gente sempre coloca uma margem de risco ali, né? Um possível falha ali daquele nosso preço, se estiver muito abaixo dessa margem de risco, é um indicador de que a gente pode estar comprando sim uma ação muito barata. Tá? E eu uso porque eu sou da área, professor de administração, então eu gosto de fazer análise contábil, isso eu tenho mais como um hobby. Mas você não pode fazer isso se não for ali um hobby, se for uma coisa, vou tentar achar o preço justo para ter melhor retorno. Não faz sentido. Tá? Eu sou um médico, então é melhor você focar ali em aprimorar sua profissão de medicina, sou engenheiro, melhorar sua profissão de engenheiro, aumentar sua renda de engenheiro, do que ficar estudando relatório contábil de empresa. Tá? Ou porque para quem empreende é importante. Quem tem uma empresa, eu acho importante porque é o seguinte, uma das coisas que você pode fazer com sua empresa é vender ela. E tem um empreendedor no Brasil, que é o Flávio Augusto, que ele fala o seguinte, toda empresa é feita para um dia ser vendida. Parece ser contra-intuitivo, porque o cara monta uma empresa, se esforça e depois de um tempo ele vai vender. Mas ele vai embolsar uma bolada com isso. Então, uma das principais formas de você ficar rico empreendendo é vendendo empresas, tá? Você montando e depois vendendo para outras pessoas, talvez para um concorrente mais forte, o que é muito comum.
É melhor vender do que tentar competir com ele e se dar mal. Só que para você vender uma empresa, você tem que saber quanto é que ela vale. Você pode estar vendendo muito barato, você pode estar vendendo ali num preço, você pode barganhar um preço melhor pela sua empresa, por exemplo. E aí todas as técnicas contábeis que servem para definir o preço justo de uma ação na Bolsa de Valores também servem para definir o preço justo de uma empresa que não está listada na Bolsa, que pode ser a sua empresa. Então, nesse sentido, é importante sim que você aprenda essas técnicas contábeis de definir o preço justo, ou na literatura inglesa, o chamado valuation de uma empresa. Tá? Mas se não for essas situações, o melhor mesmo é você não se preocupar com o preço, né? Principalmente se você faz pequenos investimentos mensais. Aí eu ainda vou falar um pouco como é que eu uso o preço para o meu balanceamento de carteira. Tá? Então, digamos que eu cheguei lá na Sanepar no preço justo de R$5 e a empresa está cotada a R$4. Então, ela está com desconto de 20%, né? Porque a diferença é de R$1 é 20% de R$5. Aí tem o Banco do Brasil, que eu cheguei no preço justo de R$55 e a empresa está cotada lá na bolsa a 50. Ou seja, R$5 de desconto, que seria, eu vou colocar aqui 50 para ser exato, porque eu estou comparando com preço justo, né? 50 e 45, tá? Melhor assim. Então, R$5 é 10% de R$50, tá? Então, o desconto é 10%. E aí é interessante, porque se o desconto da Sanepar é maior, faz sentido eu ter mais Sanepar do que Banco do Brasil. Aqui, nesse caso, o desconto da Sanepar é 20% e do Banco do Brasil é 10%. Então, eu poderia ter, por exemplo, 10% em Sanepar e 5% em Banco do Brasil, ou seja, o dobro em Sanepar, justamente pelo desconto dele ser o dobro. Quanto maior o desconto, maior vai ser a proporção da ação na minha carteira de renda variável. Tá? Essa é a ideia de você definir um preço justo, porque no vídeo anterior eu falei que você poderia definir um percentual para cada ação que você tiver na sua carteira. Ok, mas esse percentual você pode definir com base no preço justo. É isso que eu quero dizer aqui. Né? Quanto menor for o desconto, maior vai ser seu percentual. Agora sim, como os preços mudam constantemente, as ações valorizam, desvalorizam, o percentual de desconto também muda. Para manter as proporções, então, assim, não é aquela coisa estática como eu expliquei no vídeo anterior. Eu sempre vou investir 10% em Sanepar. Não. Se a ação da Sanepar valorizar, eu vou investir menos do que 10%. Né? Além da venda que eu vou fazer naturalmente pela valorização, porque uma valorização pode mudar de 10 para 12, também não é que eu tenho que vender 2% das ações. Né? Ela valoriza e passa a ser 12% do meu patrimônio. Em renda variável. Não é que eu tenho que vender 2% para ela voltar a 10%. Como ela valorizou, o desconto dela diminuiu. Então, em vez de 10%, eu tenho que ter 8%. Então, eu tenho que vender 4% da ação. Até quando ela chegar no preço justo, eu já não tenho mais ação na carteira. Mas, é muito difícil você controlar isso. A matemática por trás disso, você não vai conseguir controlar de forma tão fácil. Você precisa aí de planilhas automáticas. E eu tenho essas planilhas que eu elaborei, tá? E, sinceramente, eu adoro trabalhar no Excel. Eu faço isso, às vezes, muito mais por hobby do que por outra coisa. Não para ganhar um retorno maior, porque eu sei que isso me toma um tempo e talvez se eu dedicasse mais tempo a outra coisa, eu poderia até ter um retorno financeiro melhor. Mas se você não é da área, eu não recomendo. Tá? Eu não recomendo você ficar tentando ali pegar planilha automática, preço, essas coisas. Simplesmente pare essa aula aqui, antes do preço, até aqui, tá? E assista a aula que eu falo de como você diversifica na renda variável e, na verdade, toda essa playlist sobre o básico que você precisa saber para investir. Então, é isso.